César Leal, Walter. Depois de muitos anos. Não sei se voltaremos mais, essa é a verdade. O canal tá em decadência. Mentira. A gente vai continuar gravando. Agora eu discordo de você. O canal não tá em decadência porque nunca foi grande coisa. Decadência você tem que cair de algum lugar. Aí tá chegando em 10 mil, você tá brincando, a gente Pronto, chega... vamos lá. Depois de 50 anos, mas tá... Vamos lá. Esse vai ser o quê? Vamos fazer então Quadrinhos Curiosos 2. Sim, Vamos botar aqui bem. algumas curiosidades. Encontros inusitados em quadrinhos. A gente falou sobre alguns encontros inusitados da última vez que a gente colocou esses quadrinhos curiosos, né? O Príncipe Valente, ele sai nos jornais até hoje, inclusive nessa coleção que saiu aqui pela Planeta de Agostini, porque os Defensores da Terra em si, eles só se encontraram nos quadrinhos numa versão da Marvel que foi cancelada no 4º número. Eles nunca se encontraram nos quadrinhos do jornal, né? Até o Fantasma começar a encontrar com o Mandrake, teoricamente ninguém teria se encontrado até então. Em 2011, o Gianni e o Schultz, né, já não eram mais o criador original do Príncipe Valente, ele está continuando as histórias do herói, envolvendo em várias coisas, e é interessante quanto o Príncipe Valente, o pessoal tira leite de pedra. Não se comparam com as originais, mas ainda são histórias bem interessantes. Então, assim, tem uma coisa interessante aqui, tem 2 caçadores de ratos que aparecem na história do Príncipe Valente que talvez você reconheça. É o Gordo e o Magro, O Gordo e o Magro. E após isso, depois de um tempo, tem uma parte com a história de uma feitiçaria, algo dando errado para variar, né? E tem um personagem que aparece nas histórias do Príncipe Valente sem uma explicação. Flash Gordon, o cinto. É o Flash Gordon, inclusive com esse estilo de desenho de luta que era exatamente o do Alex Raymond original. O Flash Gordon normalmente aparecia sem camisa, sempre se esporrando com o pessoal, muitas vezes lutando até com espadas. É o Flash Gordon, eles não chamam de Flash Gordon nas histórias, mas é o Flash Gordon. É a primeira vez que 2 personagens da King Features, que não seja Fantasma e Mandrake, estariam se encontrando, fazendo um crossover, apesar de que em todos os efeitos não é uma coisa oficial. Certo. Inclusive o Príncipe Valente fica extremamente enciumado, né? Porque o Flash Gordon era incrível. Todo personagem masculino se apaixonava pela Deli Arden e todo personagem feminino se apaixonava pelo Flash Gordon. Era um galã. Você vai aparecer amanhã nas histórias do Flash Gordon. Você sabia que você ia se apaixonar pela Deli Arden. Pronto, você já sabe disso. Com o tempo, o Flash Gordon começa a agir junto com o Príncipe Valente. Sem ser Flash Gordon. Sem ser Flash Gordon. Inclusive, ele não lembra quem ele é. Na história aparece ele no chão, você mostrou a imagem, é o quê? Ele caiu do spa, ninguém explica o que é. Não, ele foi tirado do tempo dele. Certo. Magia. Entendi. E aí, olha a roupa que colocam para o Flash Gordon. Não parece nem um pouquinho, né? Com a roupa que ele usa normalmente nos quadrinhos, né? Com aquele símbolo do sol no peito. Até para alguém que tem um problema visual sério. Qual é o nome dele aí? Eles dão um nome para ele porque ninguém sabe. Ele sabe, ele não lembra. Não, mas qual é o nome? E é interessante que quando ele acaba no final aqui. Fim da saga. Né, enquanto de repente St. George grita. St. George é o Flash Gordon. Esperem, eu lembrei do meu nome. Meu nome é? Meu nome é. Então, essa foi a primeira vez que 2 personagens da King Features se encontraram. Demorou até, né? 2012? Pois é, porque assim, a ideia das tiras de jornal não segue muito esse padrão quadrinhos, né? E, claro, elas estão morrendo hoje em dia, praticamente não existem mais. Você não tinha uma necessidade de estar colocando personagens juntos. Necessariamente. Mas isso leva a uma outra coisa. A gente estava falando da personagem Blonde, e ela é uma personagem que talvez até caísse naquela coisa do Ideias Cretinas, que a gente fez um programa, porque ela foi criada nos anos 20, nos quadrinhos, e ela era uma vedete que dançava e que se apaixonava pelo filho de um banqueiro, mas o pai do rapaz não quer esse relacionamento. E aí vai se tendo várias intrigas e várias situações, até a hora que eles se casam. Quando eles se casam, a tira perde completamente o sentido. Porque você tinha um drama ali, enquanto o pai estava tentando impedir que os dois se casassem. O enredo era esse. Depois que eles se casam, você perde completamente
exatamente o sentido da tira. E a tira vira uma tira de família. Quando eles fizeram 75 anos no jornal, várias tiras, isso aqui é uma tira chamada High and Lows, várias tiras começaram a homenageá-los, né, a estarem dentro dessa situação de... Aqui é o Zé Fumaça, a gente falou dele, que ele roubou a tira do Barney Google, a gente falou isso num programa recentemente, que eles são da King Features e começam a aparecer para a festa de 75 anos. Você tem aqui o pessoal do BC, que é aqueles Homens das Cavernas, o próprio Recruta Zero, e alguns personagens que não são nem da King Features começaram a aparecer. Tem homenagem aí que não é da... Não é da King Features, eles começaram a aparecer e até que veio a festa dos 75 anos do casamento deles, né? De 75 anos da tira, que a festa ela acaba envolvendo alguns personagens conhecidos. A gente vai botar aqui na tela, porque o pessoal veio daqui da tela no meu computador. A comemoração. Inclusive, personagens, como eu disse, que não são da King Features e são extremamente conhecidos, como Garfield. Coisas recentes, né? Gilbert, não sei o que, algumas coisas. Gilbert, o Grimmy. E assim, não faz sentido nenhum, né? O Agar ir para o barbeiro junto com Dagwood, né, que é o marido da Blonde, não tem sentido nenhum. Essa coisa mesmo de você fazer uma homenagem. Tirando isso, você não vê esses personagens de modo geral interagindo. Então é por isso que essa coisa do Flash Gordon, apesar de não ser chamado de Flash Gordon, é uma coisa interessante, né? Eu achei, inclusive, quando eu li isso aqui, eu falei, gente, se a gente fizer um dia uma curiosidade. Quadrinhos Curiosos 2, eu tenho que falar nisso. A gente tem um personagem se chama Zorro, eu já falei com ele aqui algumas vezes, a gente estava comentando qual é a criança hoje em dia que conhece o Popeye, eu não sei quem é que talvez conheçam mais o Zorro que o Popeye, mas nem sei qual dos dois seria menos conhecido. E você tem um encontro dele que de inusitado e esse saiu no Brasil, é pouco, né? Zorro e Drácula. Zorro versus Drácula. Drácula tem encontro com todo mundo, né? Mas você pensa num encontro tão inusitado do Zorro versus Drácula, e aí a gente vai ao inclusive, meu ponto assim, aqui. do Zorro conseguir... Se bem que o Drácula é uma coisa relativa, né? O Drácula é aquele ser super poderoso que um padre vai lá e mata ele com a estaca. Não, O Zorro é muito melhor do que o padre, é um ser super poderoso que tem como fraquezas alho e água benta. Não são coisas necessariamente difíceis de se encontrar. Drácula é um personagem que é, assim, totalmente desequilibrado. Isso, você pode botar o Drácula para enfrentar o Superman. Exatamente. Ele troca tapa com o Superman. Ele troca tapa com o Superman. Mas e o velhinho... O Zorro lá com a sua espada banhada em água benta é ou a espada de treinamento de madeira, ele dá uma... Então, assim, é uma coisa meio... O personagem, ele pode ser usado em qualquer coisa. Então, assim, o Batman já enfrentou o Drácula, o Superman já enfrentou o Drácula. Mas o meu ponto é que Zorro versus Drácula não é o crossover mais inusitado que o Zorro já passou. O Zorro, e a gente já falou dele aqui nesse contexto, o seriado dele da Disney fazia muito sucesso. O antigão, preto e branco. E até hoje, de um modo geral, muitas pessoas pensam nele como a visão que você tem do Zorro. Sim. Né? Porque um seriado até hoje ainda está disponível aí, acho que estava até pouco tempo no Disney Plus, eu não sei mais se está. E ele fez muito sucesso depois que o seriado foi cancelado. A questão da reprise durou muito tempo, inclusive aqui no Brasil fazia muito sucesso. E a gente já falou sobre isso aqui, teve algumas histórias em quadrinhos feitas pela Dell Comics lá, algumas delas foram feitas pela Lex Toth, a gente falou isso inclusive sobre o volume com as histórias da Lex Toth quando saiu aqui, e aqui no Brasil, essas histórias do Zorro, elas eram limitadas. O personagem fazia muito sucesso. Ele era uma figurinha fácil naquele almanac Disney, quando começou. Até apareceu algumas vezes em Chupatinhas, mas era o almanac Disney, era a casa dele ali. E na época a Abril tinha o seu estúdio, então ela precisava fazer histórias. Então o Zorro passou a ter histórias feitas aqui no Brasil. E esse material é muito difícil dele ser republicado, porque ele é de um personagem que foi feito por autores brasileiros, editora Abril, que não existe mais, em cima de uma propriedade da Disney que não existe mais, porque o Zorro não é mais da Disney, em cima de uns autores que a maioria deles já morreram. Muito difícil. O Mafia, ele falou que ele tentou fazer uma compilação desse material e não conseguiu. Mas na época, a Abril, ela fazia esses encontros e teve um encontro inusitado, porque ela fazia histórias dos personagens Disney. Então, você tinha algumas histórias em que o Mickey viajava no tempo. E encontrava o Zorro. E encontrou o Zorro. O Zorro humano, não o Zorro humanoide, né? Então, você tinha ali o Mickey e o Zorro, e a gente vai estar botando as imagens aqui. Especificamente, eu já li essa história, mas eu não tenho essa revista. E é exatamente da interação do Mickey com o Zorro, já que o Bafo de Onça viajou no tempo e o Mickey precisava ir atrás, e o Bafo de Onça meio que se envolve dentro daquela situação do povoado de Los Angeles. E é interessante porque
ninguém se assusta com nada. O Zorro o Mickey é uma pessoa normal. Sim, sim, Né? sim. Mas a gente já falou isso também, inclusive sobre a visão do Dom Rosa. Eles são patos porque a gente desenha como patos, mas eu não penso nele como patos, eles são humanos. Então, basicamente, é a mesma coisa. Eles são ratos, Não ele tem, é um não rato. tem muito o que explicar, mas Não fica tem. uma coisa estranha, porque, assim, se fosse uma viagem dimensional, né, mas é uma viagem temporal, como você falou. Pois Quer é. dizer, houve uma evolução no formato humano para o formato Mas antropomórfico se você animal. bota uma viagem dimensional, não tinha como o Zorro achar que não estava ficando louco, né? Porque você vê um rato falante. Aham, a capinha ali do... Inclusive, Eu acho que eu tive essa revista, você acredita? eu acredito, ela é. Me perdi. Mas acho que eu tive essa Era uma revista que provavelmente eu roubaria de você hoje em dia. Eu tô sendo sincero, posso fazer o quê? Eu acho que eu tive essa revista, cara. Essa capa aí, eu me lembro dela. Esse logo do Mickey é muito característico para o pessoal Não, da mas eu cidade. lembro dessa cena do Pateta, ele no cavalo ali. Inclusive eles vestidinhos de... Mexicano, sei lá. Então vamos aqui para uma outra curiosidade. Eu não sei nem se esse programa vai ficar tão bom. Não sei se eu tô no mesmo ritmo daquele outro, mas whatever. O outro, a diferença até agora é que o outro você mostrou revistas que você tem aqui, né? Você não tá só falando. É isso. Essa Mickey eu acho até que eu já tive também. Vamos para um outro personagem pulp que não é o Zorro, mas é um outro personagem que também a gente já falou muito aqui. Conan. Conan foi criado na época da literatura pulp e ele fez algum sucesso mediano em algumas reimpressões daquele material, até chamaram a atenção, acabou caindo nas graças do Roy Thomas, e quando a Marvel quis lançar um personagem de fantasia e magia, existiam outras possibilidades, né? Inclusive do próprio Howard, o Stan Lee achava, isso em português vai soar mal, mas Stan Lee achava que o Cool era melhor do que o Conan. A primeira vez que o Conan apareceu em quadrinhos foi pela Marvel. Certo. Foi Roy Thomas, na década de 70. Não. O Conan, a primeira vez que ele apareceu em quadrinhos foi numa revista mexicana, em 1965, em que o personagem pegaram a época da... O Roy Thomas fez muito bem isso pra Marvel, porque tem um conto de Conan que ele encontra Belit, a rainha da Costa Negra, que é uma pirata, e é um conto só. Que já eram personagens que existiam nos livros. Já existia tem o conto do Howard lá, que ele encontra a Belit. Certo. Então, assim, ele encontra a Belit, a Belit ataca o navio que o Conan está, eles acabam se envolvendo, etc e tal. Nitidamente você vê um pulo ali de um tempo na história, e você tem o final da situação, que eu não vou dar spoiler, apesar de que todo mundo que conhece o Conan já sabe. Né? Mas aí os mexicanos pegaram e fizeram a quadrinização antes de todo mundo. La Reina da Costa Negra, aqui saiu algumas versões em português desse material, de uma forma de fanzine, porque teve Mas 65 isso foi números. publicado por alguma empresa ou foi o pessoal meio, vamos fazer uma revista aqui? Vamos fazer uma revista, porque esse então é material... revista que ninguém tem, só você e a gangue que fez você isso. até acha isso aí, né? Então, assim, você tem a La Reina de la Costa Negra, né? Que até em questão visualmente ela é parecida com a Belit, né? Uhum. E você tem que ela tem um imediato cimério chamado Conan. Só que o Conan é mais viking do que necessariamente cimério, e as histórias não se passam numa era iboriana. Tanto que se você olhar o visual do Conan, ele tá aí na contracapa, né? Olha o Conan mexicano, hein? O Conan mexicano é louro. Eu sinto alguma coisa... uma coisa diferente, né? Você tem histórias criadas pela equipe mexicana. Ele, inclusive, quando ele foi lançado, ele saiu em Contos de Abuelito, Contos do Vovô, e acabou fazendo sucesso e ganhando a série própria. Só que não foi ele que ganhou, foi Belit. Certo. Né? Não, a revista não era do Conan. A revista não era do Conan, era da Rainha da Costa Negra. Era ela a personagem principal. Então, assim, tem algumas pessoas lançam, né, eu tenho esses dois exemplares aqui, foi o número 10 e o número 38, mas você não acha esses números, inclusive no próprio México, para você conseguir essa coleção completa, são pouquíssimos colecionadores que tem. Você conseguiu isso aqui como? Só curiosidade. Porque, na verdade, o cara que lançou isso, né, eu soube e comprei. Vamos pro próximo. Mexicano Conan é louro. Os personagens Marvel começaram a fazer sucesso dentro da realidade japonesa. E uma das tentativas de se usar os personagens da Marvel lá foi um Homem-Aranha, que teve um seriado no estilo dos seriados japoneses.
Se você já viu alguma coisa, inclusive é engraçadíssimo. Eu acho que eu já vi. Pois Eu é, acho que eu já vi. o Homem-Aranha, inclusive por ser o Homem-Aranha, né, inclusive com a origem alienígena dos poderes, ele enfrenta monstros gigantes, Sim. claro, e ele tem um carro e Carro-aranha. é isso. O problema é que ele tem um robô. pra enfrentar os Gigante? monstros. Claro, gigante. Entendi. E o Homem-Aranha, E como o o Homem-Aranha, monstro é normal, aí toma uma surra e fica gigante. fica gigante. Agora, o Homem-Aranha vai enfrentar ele com seu robô Dylion. Leopardon. Quase acertei. Por que o Homem-Aranha tem um robô chamado Leopardon? Sabe os japoneses, porque... Mas, de qualquer forma, houve uma tentativa, algumas vezes, desse quadrinho americano, porque o quadrinho americano em si, ele não tem, e durante muito tempo, hoje em dia até mais, mas durante muito tempo ele não tinha essa penetração dentro do mercado japonês, porque o timing do quadrinho americano é diferente do quadrinho japonês. O pessoal lá no Japão diz... Não tem graça? Não esse tem negócio graça. aqui? Mas eles tentaram algumas vezes fazer alguma coisa específica, né? Aqui no Brasil chegou a sair essas duas edições aqui do Homem-Aranha. Homem-Aranha mangá. O Homem-Aranha mangá. Então, assim, já que quadrinho americano não faz sucesso por causa do seu timing, vamos fazer um quadrinho japonês do personagem Homem-Aranha. Então, todo o timing, questão de história, questão... E se você olhar o A autor... ambientação, né? Ele é japonês, né? Agora, Tudo- olhe o autor desse quadrinho. Aqui, ó. Yoichi Kegami? Quem é esse rapaz? Não sei. Ele fez alguns mangás conhecidos, mas como você conhece mangá, não lembrou, não sou eu que não é meu Eu não sou forte. muito de gravar nome Né? de autorão, mas Então, tudo bem. assim, saiu aqui essas duas edições, e na época também, no Japão, e essa aqui também saiu duas edições, mas eu acho que na época eu só comprei essa aqui, que foi o desenho dos X-Men, que tinha uma entrada específica no Japão, uma introdução diferente do Japão, em que eles pegaram as histórias do desenho e também foram adaptados por japoneses. Tentando aquela coisa do, já que as adaptações não fazem sentido, né, o robô Leopardon ou coisas assim, vamos tentar pegar a história dos X-Men do desenho, e na época era muito galgado nos quadrinhos, e tentar fazer isso de forma japonesa. Mas não só esses dois personagens, e esse é meu ponto aqui. Você tem hoje em dia, e até eu peguei isso aqui como uma questão de exemplo, personagens DC ou personagens Marvel em formato de mangá. Só esse aqui, teve os Vingadores também. É bom? As histórias são boas? Eu gostei, mas não é algo assim que eu diria, poxa, eu vou comprar isso de qualquer jeito, né? Mas na verdade foi o Arthur que começou a se interessar por mangá e se interessou por isso. Aham. Então eu acabei comprando e para ele Mangá ler, DC. né? E tem dos Esse Vingadores aqui é o quê? também. Liga da Justiça. Batman e Liga da Justiça. Você tem os Marvel também, só que o Marvel é mais galgado no filme do que propriamente nos quadrinhos. Tem eles contra os zumbis, Arthur tem. Mas meu ponto é o seguinte, o Hulk também teve uma versão japonesa, essa inédita aqui no Brasil, inédita nos Estados Unidos também. E o escritor era o Kazuo Ikoki, do Lobo Solitário. Aham. O grande autor do Lobo Solitário fazendo O Hulk. o Hulk. Em japonês eu não consigo efetivamente Ler dizer nada. para onde essa história vai, mas ela é como eu imaginava que fosse uma versão do Hulk, e é muito a história original de origem, mas você vê que é um Hulk que chora, é uma coisa mais parecida com um seriado de repente. Eu acho que tem até um balão de pensamento dele ali, né? Pois é uma coisa mais galgada no seriado necessariamente do que propriamente dos quadrinhos originais do Hulk, apesar de que as histórias são basicamente a mesma coisa. Mas quando você olha aqui, apesar de toda esse estranhamento, é melhor do que muita coisa até que já saiu do Hulk, pelos quadrinhos de modo geral. Ele tem um assistente, esse cara tá sempre com ele ali, o lourinho que tá Deve ali, né? ser o Rick Jones, né? O Rick Jones andava com o Hulk no início, sim, né? sim. O que é por si só uma coisa meio estranha. Eu não lembrava desse cara. O Hulk tinha um carinha que andava com ele. Ele salvou o menino. Ele salvou o Rick Jones. O Bruce Banner era o cientista, tinha um espião lá, e aí na hora do teste da bomba, o Rick Jones entra, ele é um órfão, e eu tô aqui, vai explodir a bomba, o Bruce Banner vai atrás dele pra salvar, e o espião resolve detonar a bomba. O Bruce Banner empurra o Rick Jones para uma trincheira. Para uma trincheira que protegeria muito Nada, bem né? de uma Raios radiação gama. dos raios gama. Mas... beleza? Protegeu. Enquanto ele tomou os raios gama, então assim, o Rick Jones se sente culpado e o Hulk olha ele como um amigo. Então o Rick Jones é uma das poucas pessoas no início dos quadrinhos que consegue Interagir com ele. sem chamar ele de Dr. Banner, porque senão ele perde. Mas o Hulk, apesar de que o Hulk era mais inteligente no início, ele foi emburrecendo muito rápido, porque percebendo que era mais fácil contar a história assim. Mas e falando de mangás inusitados, O que é isso aqui? Star Trek mangá? Star Trek mangá. Saiu também alguma- El Mangá.
Eu comprei isso quando tava na Argentina, não saiu aqui no Brasil. Tem até inclusive da nova geração também, mas esse eu não achei lá, ou não saiu, ou sei lá. E é interessante que a melhor coisa dessas duas edições é a primeira história do número 1, em que eles resolvem assim, poxa, qual é a grande... Eu adoro a nova geração, mas qual é a grande coisa que a nova geração fez de tão emocionante, de tão fora do padrão de Star Trek, né? Foi a criação dos Borgs. Sim. Como vilões, que na verdade é chupado do Perry Roden, mas não vem ao caso. E aí o que o autor faz numa história, simplesmente bota para que a primeira geração já tenha algumas pistas da existência e da origem dos Borgs, assim, então assim, não foram eles não. Primeiro quem viu foi a gente mesmo, foi o Spock, foi o Kirk, foi o McCoy, estão aqui, então dane-se, Capitão Picard. Entendi. Chupa Picard. Peraí, rapaz, coisa horrorosa. Mas eu tô falando aqui de coisas mais antigas, desses encontros inusitados, e a gente falou até pouco tempo do encontro que tá para sair nos Estados Unidos das Tartarugas Ninja com Naruto, né? Esses crossovers são cada vez mais... sim. Esse saiu tem pouco tempo. Esse você chegou a falar que ia sair, mas Pois é. já estão aqui, né? E já houve um segundo volume. Esse aqui, nosso amigo lá daquele canal lá do Power. Exatamente. Já deve ter feito um review total aqui. Não, com certeza. E é interessante esse material. Assim, inclusive, eu não sou fã dos Power Rangers, né? Eu cheguei a assistir Tartarugas Ninja no desenho animado, tudo. Então, mas assim, quando o Power Ranger começou, inclusive, já não era meu time e eu nunca gostei muito desses... Do formato, né? Mas é engraçado porque eles sabem que essa história aqui só funciona como um fanservice. Sim. Então, assim, eles vão entregar tudo que for possível com relação a um fanservice. Vamos botar as Tartarugas Ninja como Power Rangers, né? Usando os poderes da... sim, as tartarugas se transformam no... E vamos botar os Power Rangers como mutantes. Né? Fizeram um cruzamento generalizado de poderes aí. Mesmo que nada faça sentido, mas vamos entregar tudo aquilo que os fãs estão querendo, porque esse quadrinho não tem nenhum motivo mais de existir, a não ser que entregue os fãs o que os fãs estão querendo, porque não tem nada. É o verdadeiro fanservice. Na verdade, não foi a primeira vez que as tartarugas encontraram os Power Rangers. Houve uma minissérie lá nos Estados Unidos, e houve o ano de alguma coisa em que elas enfrentaram uma versão que não podia dizer que eram os Power Rangers porque não tinham autorização, mas disseram que eram os Power Rangers porque eram 5 caras com roupinhas coloridas diferentes. São os Power Rangers. E eles se encontraram na época do seriado das tartarugas. A gente falou isso quando a gente falou das tartarugas lá nas ideias cretinas que deram certo. Porque houve um seriado da tartaruga. Foi a primeira vez que apareceu uma tartaruga fêmea, inclusive. Sim. Né? E eles tiveram um crossover com outro seriado que era da própria Saban, que era dos Power Rangers. Eles fizeram um crossover dentro do seriado. Todo mundo e fazer uma mistura. Isso aí já vem desde a época da Filmation, quando assim, olha, a gente tem um seriado do Capitão Marvel, como se chamava na época, mas o Shazam, e criamos aqui essa Isis, que ninguém conhece. Então vamos botar eles para se interagir aqui em uns 2, 3 episódios. E foi basicamente a mesma coisa, né? Inclusive, acho que a Poderosa Isis foi o meu primeiro crush de moleque, assim, né? Que as pessoas... Poxa, que mulher linda, não sei o que. Eu era meio fascinado na época, acho que eu tava... Poderosa Isis. Poderosa Isis. Eu tinha, acho que uma roupinha branca. A roupinha branca, né? Aquela roupinha branca. Sainha flutuante, que nunca flutuava, né? Ela voava, né? Era colada de durex. Você não tinha muitas opções naquela época também, se você fosse pensar. Tinha a Mulher Maravilha, Linda Tinha a Mulher Maravilha, Linda Carter, que era meio também arroz de festa também, porque não tinha ninguém que não achava aquela mulher bonita, né? Eu falei aqui sobre umas propagandas de bolinhos com os personagens da DC e da Marvel. Mulher Maravilha joga um bolinho, as crianças vão, etc. E tem algumas curiosidades ainda sobre essas propagandas de bolinhos. Inclusive eram muito conhecidas. Deveriam ter lançado já um livro, todas as propagandas de bolinhos. Agora, foram tantas assim. Bastante, inclusive é um dos pontos que eu vou chegar aqui agora. Fazer uma coletânea. Porque você tem que alguns personagens não tinham nada a ver especificamente com os heróis. Você tinha a propaganda do bolinho com o Coringa. E assim, a questão dele querer se vingar do dono do circo que não deixou ele ser o palhaço do circo é uma coisa... Que eu também nunca ouvi essa faceta do Coringa. Não, é o supra-sumo do esquema. Da invenção de roteiro. O pinguim usando... O cara que escreveu a história não conhece o personagem. Não, é um palhaço. O palhaço é da onde? É do circo, então... Não, assim, a gente tem que, em uma página com 5 quadrinhos, linkar
Coringa com bolinho. Coringa é o quê? Palhaço. Palhaço veio do circo. Então é por aí que a gente vai. E você tem o Pinguim usando o relógio Cuco para roubar os bolinhos. Aí o cara já foi pela ornitologia, né? E alguns outros personagens que não são exatamente da Marvel. Brasinha. Assim, Você tinha o diabinho, Brasinha fazendo a propaganda dos bolinhos em mais de uma ocasião. E você tinha também o Riquinho. O Riquinho é garoto propaganda perfeito. Sim, ele tem dinheiro para qualquer coisa, mas nada substitui um bolinho. E não só o Riquinho e o Brasinha são personagens com relação a esse tipo de propaganda, como tem um outro que deve ser, assim, pela natureza do personagem, eu tenho certeza que ele é um fã de bolinho, porque ele deve comer bastante bolinho. O Gasparzinho. Ele deve sentir muita fome, né? Pois é. Na hora de comer bolinho. Você sabe que o Gasparzinho, na verdade, é o fantasma do Riquinho, né? É a mesma cara. Existe essa teoria? É a mesma cara. Pô, não, inclusive... Não, mas se for assim, o Turma da Mônica, todo mundo é o mesmo, porque é a mesma cara com a peruquinha diferente. O que o Gasparzinho quer? Amigos. O que o Riquinho não tinha, que era o grande problema, que até ele conseguir... amigos. Ele simplesmente levou o problema dele além túmulo. Olha o desenho. Ah, porque o autor é o mesmo. Não é o mesmo. É porque, na verdade, você tem assim, que saíram pela mesma editora e, porra, vamos facilitar aqui o desenho. O cara pegava o rascunho de um... o desenhista era o mesmo, mas... Não, aí funcionava assim, eu vou explicar. O cara que desenhava, que você sabe que o cara quando faz o desenho, ele primeiro faz a base, né? Então o cara fazia a base do Riquinho, aí o cara falou, não... Me dê esse rascunho, velho, aí me dê. O contrário, porque o Gasparzinho veio antes do desenho animado, então se eu quero defender do rascunho do Gasparzinho... Eu tô tentando inventar uma história, você tá me sacaneando, pô. Na verdade, isso aqui é uma outra coisa interessante, porque é uma coisa que eu sabia e tinha esquecido completamente até ler esse livro. Você tinha um personagem chamado Kid Benton, né? O quê, rapaz? Kid Benton. Ele era Kid Benton. Ele era lutador de boxe. Em inglês se chamava Bullet Benton. Ele era feito pelo escritor John Welsh e o desenhista J.M. Maguire. E aí eles foram fazendo todas as histórias do Kid Benton, não sei o quê, e ele vai e vence um, vence outro. Eu não vejo muito pra onde ir histórias de boxeador. Um belo dia, pô, cara, não tá vendendo isso. Pô, mas a gente colocou ele agora aqui preso. Ele vai pra um julgamento de um crime que ele não cometeu. Não tá vendendo isso. Faz o seguinte... Desiste disso, vocês vão fazer um outro personagem. O que tá vendendo agora, o que tá bombando é super-herói. Vamos botar o Cavaleiro Vermelho. O cara, né, você vê que ele tem uma roupa um tanto quanto... Estranha, né? Estranha. Um rabo de cavalo. Meio... E... Na verdade, a origem do Red Knight foi chupada, na meu ver, pelo pessoal que fez o Luke Cage anos depois. Ele é um cara que está na prisão, necessariamente ele não é uma má pessoa, necessariamente ele não cometeu o crime pelo qual ele foi preso, e aí ele participa de uma experiência, e aí pronto, é o super-herói, sai da prisão, vira super-herói. Só que aqui no Brasil ele saía pelo suplemento juvenil da Brasil América, né, do Adolf Heiser, e ele... Essas histórias combinam. Olha, terminou aqui. O cara foi pra prisão. Não tem fim. Mostrar o negócio aqui não tem fim. Olha, é a mesma coisa. É ele. E na prisão ele virou esse aqui. Pronto. Aí aqui no Brasil. É uma revista só. Inclusive na época do suplemento, né, nos anos 40, 50. Ninguém estava muito preocupado. Não, como é que você vai saber que não é? A não ser que você tenha alguém que tenha ido para os Estados Unidos e leu isso. Não, eu digo o autor não estava muito preocupado do cara emendar a história. Não quero, interessa que venda. Eles não faziam, eles não acompanhavam o que era feito exatamente aqui no Brasil. Tanto que saiu muita coisa, inclusive, e não era necessariamente autorizada. E aí o que acontece? Botaram aqui esses negócios e não termina essa história. Me largaram um bomba aqui. Bomba atômica. É o mesmo. É o mesmo. Então, assim, durante anos... Quem foi que fez isso? Adolf Heiser, da Brasil América. Ele olhou assim e falou, olha... Esse aqui é o Kid. Esse aqui é o Kid. E teve alguma adaptação do desenho, da cara? Nada? Nada, porque era nada. O mesmo desenho na prisão nada. Ele tomou muita porrada, transformou ele. Pronto, ele falou, olha esse aqui. Aí eu elimino o problema... O experimento transformou a cara dele. Eu elimino o problema que eu não tenho uma história sem fim e vou começar com outra? Não, eu mesma. Vamos dar a transformação, a reviravolta. Agora, durante anos, os leitores brasileiros não tiveram a mínima ideia de que eles estavam lendo coisas completamente diferentes. Assim, olha, tá no embalo, tá bom, tá bonito, vamos lá. Até aí,
a primeira versão do... A Netflix fez uma nova versão dele agora, dos leões que juntam pra formar um robô, Voltron. Fez até não sei quantas temporadas. Não, 9, inclusive o desenho é bom pra caramba. Bom. Queria que fizesse uma coisa assim com Galaxy Rangers, mas assim, Galaxy Rangers foi tão pífio nos Estados Unidos que ninguém pensa nisso. Também, vamos fazer um negócio com Caverna do Dragão aí, parece que vai ser uma live action aí. Que também não foi tanto sucesso nos Estados Unidos. Eu espero que tenha pessoas com visão, porque a versão do Caverna do Dragão que apareceu naquele filme do Dungeons & Dragons, que é até bom o Dungeons & Dragons, mas a versão que eles apareceram são ali... os bucha de canhão que morrem lá. Não, eles não morrem, não mostra eles morrendo. Mas assim, você olha os personagens de longe e você reconhece. Aí quando você vê que o Bob é um cara parecendo o Ted Boy Marino, com 50 anos, Não tá muito fiel, né? Não tá nem um pouco. E tem um meme, né? Hollywood com não sei quantos milhões e bota a foto da versão deles. Aí bota aquela foto de propaganda de carro que teve daqui, né? Sim. Né? Brasil com R$200 e uma tubaína. Aí bota a foto dos... O Vingador, por sinal, ficou muito bom naquela Pois é, então assim, eu não sei o que vem aí pela Netflix, tá? Mas assim... Netflix? Eu nem prestei atenção. Acho que é. Eu também tô ser. falando, mas não tenho certeza não. O Voltron, na verdade, inclusive a versão do Voltron, você sabe que os japoneses não reconhecem. Porque assim, os Estados Unidos, os caras compraram 2, 3 anime. Não, um deles sabia falar japonês. Porra. Vamos inventar uns diálogos aqui. Vamos inventar uma história aqui, porque eu não sei traduzir isso, não. Inclusive, os personagens são bem parecidos desses desenhos, né? Essa história não tá fazendo sentido. A gente tá falando, pega esse pedaço desse outro aqui, ó. Os caras editaram. Os caras editaram e contaram as histórias que eles quiseram. Isso aí, o Voltron? O Voltron. Caramba. Inclusive, tem uma piada no desenho da Netflix de uma menina que eu não sou menino. Sim. Porque assim, no original, o verde era menino num desenho e menina no outro. E eles misturaram aquela mistureba toda então, ali. Os caras fizeram a referência à confusão que os caras fizeram na edição maluca. Na edição maluca. E aí chega no terceiro desenho, não tem mais leão. O robô passou por uma continuação. Né? São os mesmos caras. São os mesmos caras, mas bota aí, é continuação. É da nossa segunda temporada aí. Então, mas acabou sendo uma coisa minimamente bem feita, porque acho que nunca passou aqui no Brasil. Eu lembro de ter visto isso em algumas propagandas de revista americana. Eu nunca tinha assistido. Não, acho que nunca saiu aqui essa versão original, não. E, assim, tanto que muita gente tinha a lembrança afetiva que fizeram o desenho da Netflix, né? Se não fosse o caso, não tinham feito, como é o caso de Galaxy Rangers. Que ninguém gosta, só você, né? E os brasileiros, eu digo assim, em relação aos americanos. Não só. O Galaxy Rangers fez sucesso muito aqui no Brasil, parecido com Caverna do Dragão. Eu não tenho certeza que na Espanha Caverna do Dragão fez muito sucesso. Tem as revistas com adaptação de todos os episódios em espanhol, não tem nos Estados Unidos. Galaxy Rangers fez muito sucesso lá também. E Galaxy Rangers fez muito sucesso na Inglaterra. Não sei se você sabe. Não. Né? É porque a Marvel inglesa chegou a publicar os Galaxy Rangers e lançou uma edição anual, né? Sim, que eu nunca vi isso aí na vida. Você nunca viu, né? Então, que eu trouxe agora, você comprou pelo eBay, mandou pra mim quando eu tava lá e eu trouxe na mala. Agora, o impressionante é você achar e nessa qualidade, né, velho? Porque não, tá 0 quilômetro. E, inclusive, quando você olhava no eBay assim, você não tinha muita certeza de como vinha, né? Sim. O único defeito dela é sim, o cara cortou uma etiqueta aqui que era de desconto de alguma outra revista. E ele abriu demais, tá um pouquinho descolando a da capa, mas assim, ela tá praticamente 00000. A revista, ela teve 9 números e depois... Sempre tinha um anual, né? Um final do ano eles faziam. E assim, os quadrinhos ingleses, isso também é uma coisa curiosa, porque aqui no Brasil tinha, nos Estados Unidos também, era obrigado por lei, para as revistas serem distribuídas, ter uma certa quantidade de texto. Então, assim, a Marvel... Para obrigar a pessoa a ler, né? Tinha textos lá dentro. E aqui no Brasil saía coisas com texto. Lá na Inglaterra, até hoje, esses anuais, eles têm as histórias em quadrinhos, né? Mas tem um livrão pelo meio, né? E tem algumas histórias em texto pelo meio, né? Aí você taca aqui, bota alguns desenhos. Uma ilustraçãozinha, mais página como livro, né? É como se fosse mesmo um roteiro. E é interessante esse tipo de coisa, porque é algo que é característico deles mesmo. Quando eles lançam, e tem várias dessas edições assim, tem Esquadrão Classe A, tem a própria dos Defensores da Terra, e todas elas têm textos que são coisas criadas realmente por eles. A dos Defensores da Terra os quadrinhos é uma reprodução dos quadrinhos americanos, mas os textos foram lá
os ingleses. Inclusive, Dan Abnett escreve, hoje em dia é um escritor de quadrinhos bem conhecido dentro dos Estados Unidos. Outra eu reconheço, é bem Pois que eu tava reconhecendo também, foi de lá também, né? Que é um outro desenho da época, o Visionaries, que houve 6 números de Esse quadrinhos. eu não tenho a mínima ideia, nunca vi em minha vida, a não ser quando você comprou e mandou pra mim lá. Esse aqui ainda tá com a etiquetinha do desconto, né? Não tá cortadinho. 3 libras. E é a história da número 1, que é a origem, né? Eu sempre gostei O desse. desenho é até bom, muito melhor do que a capa. A capa eu não sei o que eles fazem. Vamos fazer uma capa feia e vamos botar um desenho legal. Eles usaram já a capa. Nesse caso aqui, eles criaram algumas histórias para o anual, acabaram colocando depois de novo em outras revistas, mas esse aqui eles já tinham publicado essa história já com a capa original americana. E aí, gente, vamos criar uma capa aqui para não botar a mesma coisa de novo. E também os velhos textozinhos aqui dentro. Gostei muito desse desenho. É um desenho, ele só teve 13 episódios, mas eu gostava muito porque Isso passava a premissa, onde? Eu nunca vi. passou na Globo. Só que assim, era aquele desenho que não era do horário. Ele passava Principal. cedo. Ele passava Era o cedo. desenho de Ele não 7 era da manhã. Ele não era o desenho que abria, né? Porque o desenho que abria Sim. normalmente era tinha um nick-neck, que eram duas Sim. topeiras, que eu chamava de funico e funeca. Bem bobinho o primeiro. Então, assim, depois... aí ele passava assim, ele era o primeiro desenho que prestava dentro da Sim, programação. Um planeta que tem uma sociedade tecnológica e, de repente, toda a tecnologia para de funcionar. E aí aparece um mago e diz, olha, vocês vão fazer aqui um torneio e cada um de vocês vai receber um espírito, um totem animal que vai estar dentro da sua bandeira, dentro do seu peito, que vai ter um poder, né? Então tem o leão, tem alguns animais reais e outros que não existem, outros que foram criados e tirados do chapéu mesmo. Sabe? Molusco de não sei o que isso não existe, mas existe lá no planeta. E eu gostava desse desenho pra caramba. O quadrinho da Marvel também saiu, no caso dele, o Defensores da Terra foram 4 números, esse saiu só 6. É porque na época a Marvel tinha uma linha de quadrinhos chamada Star, que inclusive fazia os Thundercats. Então você tinha Thundercats, você tinha He-Man, você tinha Visionaries, você tinha vários personagens que não eram necessariamente deles, os Defensores da Terra, que eram tudo vindo do desenho. Só que a coisa começou a ficar ruim para Marvel, estava entrando já no início dos anos 90, certos problemas. Não é que isso não venda, vende, mas a gente paga royalty disso aqui. Sim, não é então, nosso. Então, assim, não é nosso. Puxa a tomada. A gente tá tirando e botando dinheiro e ficando no zero. Não ficava no zero, mas assim, é melhor a gente investir mais no Homem-Aranha, mais nos X-Men, mais no Capitão América, que não era o que se investia na época, mas do que ficar nessa troca. Então, assim, eles puxaram a tomada. Lá na Inglaterra, os Thundercats faziam muito sucesso, eles ainda continuaram. A Marvel, o K, continuou com algumas histórias do Thundercats durante algum tempo, inclusive lançaram os Galaxy Rangers, teve 9 números, e aí eles passaram para Thundercats como personagens secundários, né? Inclusive, eu tenho aquelas 2 edições da Thundercats aqui, que tem uma imagem, também foi você que trouxe. Eu achei que ia trazer até mais coisa, mas porque também não estava achando, né? Não tinha tanta e assim, coisa já falei isso aqui uma vez, para eu gastar dinheiro com uma coisa, isso nunca foi republicado, aí me interessa. Mas assim, se a coisa tem um encadernado, tem alguma coisa... Existe uma possibilidade de sair uma edição o meu legal. foco diminui um pouco. Eu vou atrás daquilo que mais curioso, mais difícil, mais inusitado, que não vai ter jeito. E é o Galaxy Rangers. O Galaxy Rangers nunca fez sucesso fora dos Estados Unidos. Eles não têm, eu acho que nenhuma lembrança efetiva dos Galaxy Rangers dentro daquela realidade. Mas que seja, faz parte. Homem-Aranha teve um desenho animado na década de 60. Não era aquele desenho animado que não era animado, você lembra? Porque a Marvel lançou aqueles 5 desenhos animados, né? Então você tinha ali... Era um desenho parado, não era desenho chama animado. Desenhos desanimados. Né? Capitão América, Hulk, Namor, Thor e Homem de Ferro, inclusive. Com as musiquinhas, lembra da musiquinha? Mas o que era interessante, eu quero as histórias da revista, que praticamente era uma revista fazendo assim, né? Sim, o cara sim. Ó, corta a revista e vamos mexer esse braço aqui. Puxa o molequinho assim, agora volta o negócio. Só que assim, o Homem-Aranha foi feito um pouco depois. Deram uma capacidade técnica. Né? Então assim, tem um movimento muito interessante e demorou muito tempo, só que o que é uma das coisas assim, era muito bem feito, mas por exemplo, aquelas teiazinhas só tinha na máscara, o resto da roupa é vermelha e preta, vermelha e azul, mas não trabalho de desenhar tanto detalhe. E o que é interessante é que a Ebal, na época do Fries, lançou essas edições aqui do Homem-Aranha. Na época o Homem-Aranha estava sendo publicado ainda pela RGE, mas eu não sei te dizer especificamente da onde que eles tiraram isso.
tá? É da Marvel, mas não era publicada nas histórias de linha. São histórias simplesmente baseadas no desenho animado. Apesar de que aqui eles desenhavam a teiazinha no uniforme inteiro, né? Aí não tinha que fazer 1 milhão de quadros. Pois é. Então, essa aqui, inclusive, foi a origem do Homem-Aranha, que não é tratada no desenho. Histórias baseadas na série de TV. E saiu 3 números aqui no Brasil. A origem dele nunca teve contada. O primeiro episódio não é a origem, não tem essa origem contada. E você tem 2 outras histórias aqui. Só saíram essas 3. Só saíram essas 3. A Planta Mortal e Rebelião na Quinta Dimensão. Isso aqui vale uma grana, hein? Cara, não. Não, muito talvez não, mas é uma coisa rara, né? É uma coisa inusitada, realmente, assim. Então, isso baseado naquele desenho do Homem-Aranha, que era o Homem-Aranha sem ser o Homem-Aranha necessariamente dos quadrinhos, sim, né? Sim. Era um multiverso sem saber que era um multiverso. A origem do multiverso é essa. Pô, tem tanta coisa diferente, vamos aproveitar para juntar esses troços aqui, pra gente ganhar mais uma graninha, ou a gente tá fazendo menção àquele desenho, àquela versão do Homem-Aranha que tinha quando era pequeno, que não vai nunca ter mais. Basicamente, a ideia de multiverso é isso, é você tentar aproveitar, e eu já disse isso em outra oportunidade aqui, é muito tentador, porque é muito fácil. Sim. Mas é isso. Há mais algumas curiosidades, eu acho que talvez não tenha tido o mesmo... Não, teve algumas revistas ali bastante interessantes. A outra, né? Eu acho que tinha mais raridades. É porque o primeiro é sempre mais fácil de fazer, porque você pega exatamente o que é mais interessante. Você pega as melhores, né? Da coleção, você pega as melhores. Esse foi o programa Quadrinhos Curiosos 2. Se você curtiu... Curiosamente, é um dos programas mais assistidos que a gente tem no canal, junto com o Calvin. Né? Apesar de que o Calvin, ele padece de ser em 3 partes, né? As pessoas assistem a primeira. Se assistiu o Calvin, saibam que tem 3 partes. Assista a primeira, a segunda e a terceira. Até porque na primeira parte a gente quase não fala do Calvin, né? Mas muito quando vai começar, aí exatamente quando o tempo acaba e vai para a segunda parte. Né? Que a gente fala muito dos personagens infantis que existiam na época em comparação com o que foi o Calvin. Vamos ficando por aqui, aí a gente volta com outras curiosidades numa outra oportunidade. Se você gostou, dê seu like, nos acompanhe. Até a próxima. Até a próxima.